Capítulo 31. Phileas Fogg estava com 24 horas de atraso. Passepartout, a causa involuntária deste atraso, estava desesperado. Tinha decididamente arruinado seu patrão. Neste momento, o inspetor aproximou-se de Mr. Fogg e, olhando diretamente para ele. "Realmente, senhor?" perguntou ele, "tem muita pressa?" "Realmente", respondeu Phileas Fogg. "Insisto", retomou Fix. "Está mesmo interessado em estar em Nova York dia 11, antes das 11 horas da noite, hora da partida do paquete para Liverpool?" "Muitíssimo interessado." "E se sua viagem não tivesse sido interrompida por este ataque dos índios, teria chegado a Nova York dia 11, pela manhã?" "Sim, com 11 horas de antecedência em relação ao paquete." "Bem. Nesse caso tem 20 horas de atraso. Entre 20 e 12, a diferença é de 8. São 8 horas a recuperar. Quer tentar fazê-lo?" "A pé?" perguntou Mr. Fogg. "Não, em trenó", respondeu Fix, "em trenó a velas. Um homem me propôs esse meio de transporte. Era o homem que falará com o inspetor de polícia durante a noite, e cujo oferecimento Fix tinha recusado." Phileas Fogg não respondeu, mas Fix tendo-lhe mostrado o homem em questão que passeava na frente da estação, o gentleman foi até ele. Um instante depois, Phileas Fogg e este americano, que se chamava Moody, entravam numa cabana construída abaixo do Forte Kearney. Lá, Mr. Fogg examinou um veículo muito singular, espécie de tabuleiro, colocado sobre duas longas vigas, um pouco arqueadas para cima na parte dianteira como os pontos de apoio de um trenó, e sobre o qual 5 ou 6 pessoas poderiam se acomodar. A um terço do tabuleiro, na frente, estava um mastro muito elevado, sobre a qual estava estendida uma imensa brigantina. A este mastro, solidamente sustentado por cordames metálicos, ligava-se uma escora de ferro que servia para içar uma bujarrona de grandes dimensões. Atrás, uma espécie de leme permitia dirigir o aparelho. Era, como se vê, um trenó armado em corveta. Durante o inverno, sobre a pradaria gelada, quando os trens são detidos pela neve, estes veículos fazem travessias extremamente rápidas de uma estação a outra. São, além disso, prodigiosamente dotados de velas, mais do que seria conveniente num cutter de recreio, exposto a emborcar, e com o vento por trás, deslizam sobre a superfície das pradarias com uma rapidez igual, se não superior, à dos expressos. Em alguns instantes, uma negociação foi concluída entre Mr. Fogg e o patrão desta embarcação de terra. O vento estava bom. Soprava rijo de oeste. A neve estava endurecida, e Moody se comprometia a conduzir Mr. Fogg à estação de Omaha em poucas horas. Lá, os trens são frequentes e as vias numerosas, para Chicago e Nova York. Não era impossível recuperar o tempo perdido. Não havia por que hesitar em tentar a aventura. Mr. Fogg, não querendo expor Mr. Zaou das torturas de uma travessia ao ar livre, por este frio que a velocidade tornaria mais insuportável ainda, propôs-se que ficasse sob os cuidados de Passepartout na estação de Kearney. O honesto moço encarregar-se-ia de reconduzir a jovem à Europa por um caminho melhor e em condições mais aceitáveis. Mr. Zaouda recusou separar-se de Mr. Fogg, e Passepartout se sentiu muito feliz com esta determinação. Com efeito, por nada neste mundo teria querido deixar seu patrão, já que Fix devia acompanhá-lo. Quanto ao que pensava então o inspetor de polícia seria difícil dizer. Sua convicção teria sido abalada pelo regresso de Phileas Fogg, ou consideraria que era um velhaco de marca maior, que, depois de haver feito a volta ao mundo, se julgaria absolutamente seguro na Inglaterra? Talvez a opinião de Fix a respeito de Mr. Fogg se tivesse efetivamente modificado. Mas nem por isso estava menos resolvido a cumprir o seu dever e, mais impaciente que todos, apressar como pudesse o regresso à Inglaterra. Às 8 horas, o trenó estava prestes a partir. Os viajantes, seríamos tentados a dizer os passageiros, tomaram seus lugares e envolveram-se muito bem nas suas mantas de viagem. As duas imensas velas foram içadas, e, sob o impulso do vento, o veículo seguiu sobre a neve endurecida a uma velocidade de 40 milhas por hora. A distância que separa o Forte Kearney de Omaha é, em linha reta, a voo de abelha, como dizem os americanos, de 200 milhas quanto muito. Se o vento se mantivesse, em 5 horas esta distância poderia ser coberta. Se nenhum incidente acontecesse, à 1 da tarde o trenó deveria chegar a Omaha. Que travessia!
Os viajantes, apertados uns contra os outros, não podiam conversar. O frio, aumentado pela velocidade, teria-lhes cortado a palavra. O trenó deslizava tão ligeiro pela superfície da pradaria quanto uma embarcação pela superfície das águas, com o balanço de menos. Quando a brisa chegava varrendo o solo, parecia que o trenó ia ser levantado do solo por suas velas, vastas asas de imensa envergadura. Moody conservava o veículo em linha reta, e com o movimento do leme, retificava os bordejos que o aparelho tendia a fazer. Ia-se com todo o pano. A vela triangular tinha sido desfraldada e não estava mais protegida pela brigantina. Um mastarel da gávea foi guindado, e uma flecha, estendida ao vento, uniu sua força de impulsão à das outras velas. Não era possível avaliá-la, matematicamente, mas com certeza a velocidade do trenó não deveria ser menos de 40 milhas por hora. Se nada se quebra, disse Moody, chegaremos. E Moody tinha interesse em chegar no prazo estipulado, porque Mr. Fogg, fiel ao seu sistema, o tinha estimulado com uma boa gratificação. A pradaria, que o trenó cortava em linha reta, era plana como um mar. Dir-se-ia um imenso tanque gelado. A railroad que atende esta parte do território subia, do sudeste para nordeste, por Great Island, Columbus, cidade importante do Nebraska, Schuyler, Fremont, depois Omaha. Seguia durante todo o seu percurso a margem direita do Platte River. O trenó, abreviando esta extensão, tomou a corda do arco descrito pela via férrea. Moody não receava que o Platte River lhe embaraçasse o trajeto, no pequeno cotovelo que este rio faz adiante de Fremont, porque as suas águas estavam geladas. O caminho achava-se, pois, completamente livre de obstáculos, e Phileas Fogg só tinha duas coisas a temer, uma avaria no aparelho, uma mudança ou uma calmaria do vento. Mas a brisa não abrandava. Pelo contrário. Soprava de vergar o mastro, que os tirantes de ferro aguentavam solidamente. Estes fios de metal, semelhantes às cordas de um instrumento, soavam como se algum arco os fizesse vibrar. O trenó voava em meio a uma harmonia plangente, de sonoridade muito particular. Estas cordas dão a quinta e a oitava, disse Mr. Fogg. E estas foram as únicas palavras que pronunciou durante a viagem. Mr. Zaouda, cuidadosamente envolvida nas peles e mantas de viagem, estava, quanto era possível, abrigada do frio. Quanto a Passepartout, a face vermelha como o disco solar quando se deita nas brumas, aspirava o ar penetrante. Com a reserva de imperturbável confiança que possuía, tinha voltado a ter esperanças. Em vez de chegarem de manhã em Nova York, chegariam à tarde, mas havia ainda algumas probabilidades que fosse antes da partida do paquete para Liverpool. Passepartout tinha até mesmo tido ganas de apertar a mão do seu aliado Fix. Não se esquecia de que fora o inspetor que pessoalmente procurara o trenó de velas, e, portanto, o único meio que havia de chegar ao mar em tempo útil. Mas, por um não se sabe qual pressentimento, manteve-se na sua reserva usual. Uma coisa porém Passepartout nunca esqueceria, o sacrifício que Mr. Fogg tinha feito, sem hesitar, para arrancá-lo das mãos dos CEOs. Nisso, Mr. Fogg tinha arriscado sua fortuna e sua vida. Não. Seu servidor jamais esqueceria. Enquanto cada um dos viajantes se entregava a tão diversas reflexões, o trenó voava sobre o imenso tapete de neve. Se passou por alguns crés, afluentes ou subafluentes do Little Blue River, ninguém percebeu. Os campos e os cursos de água desapareciam sob uma brancura uniforme. A pradaria estava completamente deserta. Compreendida entre a Union Pacific Road e o entroncamento que une Kearney a St. Joseph, formava como que uma grande ilha desabitada. Nem uma vila, nem uma estação, nem mesmo um forte. De tempo em tempo, via-se passar como um relâmpago alguma árvore contorcida, cujo branco esqueleto se torneava sob a brisa. Por vezes, bandos de aves selvagens alçavam voo. Às vezes, ainda, alguns lobos das pradarias, em alcateias numerosas, magros, esfaimados, incitados por uma necessidade feroz, disputavam velocidade com o trenó. Então, Passepartout, revólver na mão, preparava-se para fazer fogo sobre os mais próximos. Se algum acidente tivesse detido o trenó, os viajantes, atacados por estes ferozes carniceiros, teriam corrido os maiores riscos. Mas o trenó aguentava firme, pegava a dianteira, e logo todo o bando uivador ficava para trás. Ao meio-dia, Moody reconheceu por alguns indícios que passava pelo leito gelado do Platte River. Nada disse,
Mas já tinha certeza de que, 20 milhas além, alcançaria a estação de Omaha. E, com efeito, não tinha passado uma hora, e este guia hábil, largando o leme, se precipitou para as adriças e ferrou o pano, mas o trenó, levado pelo impulso do vento que receberá, correu ainda meia milha. Afinal parou, e Moody, mostrando um ajuntamento de telhados branqueados pela neve, disse: Chegamos. Chegados. Chegados, com efeito, a esta estação que, por meio de numerosos trens, está diariamente em comunicação com o leste dos Estados Unidos. Passepartout e Fick saltaram para a terra e sacudiram seus membros entorpecidos. Ajudaram Mr. Fogg e a jovem a descer do trenó. Phileas Fogg acertou as contas generosamente com Moody, ao qual Passepartout apertou a mão, como a um amigo, e todos se precipitaram para a estação de Omaha. É nesta importante cidade de Nebraska que acaba a estrada de ferro do Pacífico propriamente dita, que põe a bacia do Mississippi em comunicação com o Grande Oceano. Para se ir de Omaha a Chicago, a Railroad, sob o nome de Chicago and Rock Island Railroad, corre diretamente para leste servindo 50 estações. Um trem direto estava prestes a partir. Phileas Fogg e os seus companheiros apenas tiveram tempo de se precipitar num vagão. Nada viram de Omaha, mas Passepartout confessou a si mesmo que não tinha motivos para se lastimar, porque não era para ver que estavam ali. Com extrema rapidez, o trem passou pelo estado de Iowa, por Council Bluffs, Des Moines, Iowa City. Durante a noite, atravessou o Mississippi em Davenport, e por Rock Island entrou no Illinois. No dia seguinte, às 4 horas da tarde chegou a Chicago, já reconstruída das suas ruínas, e mais soberba que nunca sobre as margens do seu belo lago Michigan. 90 milhas separam Chicago de Nova York. Trens não faltavam em Chicago. Mr. Fogg passou imediatamente de um para outro. A elegante locomotiva da Pittsburgh, Fort Wayne e Chicago Railway partiu a toda velocidade, como se compreendesse que o honorado gentleman não tinha tempo a perder. Atravessou como um relâmpago Indiana, Ohio, Pensilvânia, New Jersey, passando por cidades de nomes antiguados, em algumas das quais havia ruas e tramways, mas ainda não casas. Finalmente Hudson apareceu, e, em 11 de dezembro, às 11h15 da noite, o trem parou na estação, na margem direita do rio, diante do pier dos vapores da linha Cunard, também chamada de British and North American Royal Mail Steamship Co. O China, com destino a Liverpool, tinha partido há 45 minutos. Capítulo 32. Partindo, o China parecia ter levado com ele a última esperança de Phileas Fogg. Com efeito, nenhum dos outros paquetes que fazem o serviço direto entre a América e a Europa, nem os transatlânticos franceses, nem os navios da White Star Line, nem os vapores da Companhia Imã, nem os da linha hamburguesa, nem outros, poderiam servir para os propósitos do gentleman. Com efeito, o Pereire, da Companhia Transatlântica Francesa, cujos admiráveis barcos igualam em velocidade e excedem em comodidades todos os das outras linhas, sem exceção, só partiria dali a 2 dias, 14 de dezembro. Além disso, do mesmo modo que os paquetes da Companhia Hamburguesa, não ia diretamente a Liverpool ou a Londres, mas ao Havre, e esta travessia suplementar do Havre a Southampton, atrasando Phileas Fogg, anularia seus últimos esforços. Quanto aos paquetes imã, um dos quais, o City of Paris, punha-se ao mar no dia seguinte, não se deveria nem pensar neles. Estes navios são particularmente destinados ao transporte de emigrantes, suas máquinas são fracas, navegam tanto a vela como a vapor, e a sua velocidade é medíocre. Gastam na travessia de Nova York para a Inglaterra mais tempo do que o que restava a Mr. Fogg para ganhar a aposta. De tudo isto o gentleman se deu perfeitamente conta consultando seu Bradshaw, que lhe fornecia, dia por dia, os movimentos da navegação transoceânica. Passepartout estava arrasado. Ter perdido o paquete por 45 minutos, isso matava. A culpa era sua, que, em vez de ajudar o patrão, não tinha parado de semear obstáculos em seu caminho. E quando revia em seu espírito todos os incidentes da viagem, quando sopesava as quantias despendidas em pura perda e só no seu interesse, quando pensava que aquela enorme aposta, com o acréscimo das despesas consideráveis desta viagem agora perdida, arruinava completamente Mr. Fogg, cobria-se de injúrias. Mr. Fogg não lhe fez, contudo, nenhuma censura, e, ao deixar o embarcadouro dos paquetes transatlânticos, só disse estas palavras: Amanhã veremos o que se pode fazer. Vamos. Mr. Fogg, Mr. Zaouda, Fix,
Passepartout atravessaram Hudson no Jersey City Ferry Boat, e subiram em um fiacre, que os conduziu ao Hotel St. Nicholas, na Broadway. Quartos foram postos à disposição deles, e a noite passou, curta para Phileas Fogg, que dormiu um sono perfeito, mas bem longa para Mr. Zaouda e seus companheiros, aos quais a agitação não permitiu repousar. O dia seguinte era 12 de dezembro. Do dia 12, às 7 da manhã, ao dia 21, às 8h45 da noite, havia 9 dias, 13 horas e 45 minutos. Se, pois, Phileas Fogg tivesse partido na véspera pelo China, um dos melhores cruzadores da linha Cunard, teria chegado a Liverpool, depois a Londres, no prazo desejado. Mr. Fogg deixou o hotel, sozinho, depois de ter recomendado ao criado que o esperasse e avisasse Mr. Zaouda para que estivesse pronta a qualquer momento. Mr. Fogg dirigiu-se para as margens do Hudson, e entre os navios atracados ao cais, ou ancorados no rio, procurou atentamente os que estavam de partida. Muitas embarcações tinham o sinal de partida e se preparavam para se fazer ao mar na maré da manhã, porque neste imenso e admirável porto de Nova York, não há dia em que 100 navios não façam rota para todos os pontos do globo, mas a maioria eram embarcações à vela, e não podiam convir a Phileas Fogg. Este gentleman parecia dever falhar na sua última tentativa, quando avistou ancorado diante da bateria, a 200 metros ou mais, um navio de comércio à hélice, de formas finas, e cuja chaminé, deixando sair grossas nuvens de fumaça, indicava que se preparava para partir. Phileas Fogg chamou um bote, embarcou nele, e, em poucas remadas, achou-se na escada do Henrietta, vapor de casco de ferro com todos os autos de madeira. O capitão do Henrietta estava a bordo. Phileas Fogg subiu ao convés e pediu para chamarem o capitão. Este apareceu logo. Era um homem de 50 anos, uma espécie de lobo marinho, um resmungão que não deveria ser tratável. Olhos grandes, raiados de cobre oxidado, cabelos vermelhos, pescoço encorpado, não tinha o aspecto de um homem delicado. O capitão? Perguntou Mr. Fogg. Sou eu. Eu sou Phileas Fogg, de Londres. E eu, Andrew Speed, da Cardiff. Vai partir? Em 1 hora. Está carregado para Bordeaux. E sua carga? Pedras no porão. Sem frete. Parto em lastro. Tem passageiros? Sem passageiros. Jamais passageiros. Mercadoria que estorva e que discute. Seu navio anda bem? Entre 11 a 12 nós. O Henrietta é bem conhecido. Quer me transportar para Liverpool, a mim e 3 pessoas? Para Liverpool. Por que não para a China? Digo Liverpool. Não. 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 Estou de partida para Bordeaux, e vou para Bordeaux. Não importa o preço? Não importa o preço. O capitão tinha falado com um tom que não admitia réplica. Mas os armadores do Henrietta, retomou Phileas Fogg. Os armadores, sou eu, respondeu o capitão. O navio me pertence. Eu freto. Não. Eu compro. Não. Phileas Fogg nem pestanejou. Entretanto, a situação era grave. Não estava sendo em Nova York como tinha sido em Hong Kong, nem com o capitão do Henrietta como tinha sido com o patrão da Tankadere. Até então o dinheiro do gentleman tinha dado conta dos obstáculos. Mas desta vez o dinheiro falhava. Entretanto, era preciso encontrar o meio de atravessar o Atlântico de navio, a menos que fosse atravessado de balão, o que seria muito arriscado e, além disso, irrealizável. Pareceu, contudo, que Phileas Fogg teve uma ideia, porque disse ao capitão: Pois bem, quer me levar até Bordeaux? Não, nem que me pagasse $100. Ofereço 2.000. Por pessoa. Por pessoa. E são 4. 4. O capitão Speed começou a coçar a testa, como se quisesse arrancar-lhe a epiderme. Ganhar $8.000, sem alterar a viagem, aí estava uma coisa pela qual valia a pena pôr de lado sua antipatia declarada por qualquer espécie de passageiro. Passageiros a $2.000, ademais, já não são passageiros, são mercadoria preciosa. Parto às 9 horas, disse simplesmente o capitão Speed, com o senhor e os seus, se estiverem aqui. Às 9 horas, estaremos no navio. Respondeu não menos simplesmente Phileas Fogg.
Eram 8h30. Desembarcar do Henrietta, subir para um veículo, dirigir-se ao Hotel St. Nicholas, trazer Mr. Zaouda, Passepartout, e até o inseparável Fix, a quem graciosamente ofereceu passagem. Tudo isso foi feito pelo gentleman com a calma que não o abandonava em nenhuma circunstância. No momento em que o Henrietta aparelhava, todos os 4 estavam a bordo. Quando Passepartout soube quanto custaria esta última travessia, soltou um desses prolongados, que percorrem todos os intervalos da escala cromática descendente. Quanto ao inspetor Fix, disse consigo que decididamente o Banco da Inglaterra não sairia incólume deste negócio. Com efeito, chegando e admitindo que o Sr. Fogg não lançasse mais alguns punhados ao mar, mais de 7.000 libras, 175.000 F, faltariam na sacola de banknotes. Capítulo 33. Uma hora depois, o vapor Henrietta ultrapassava o farol que sinaliza a entrada do Hudson, dobrava a ponta de Sandy Hook e dava ao mar. Durante a jornada, costeou Long Island, ao largo das luzes de Fire Island, e correu rapidamente para leste. No dia seguinte, 13 de dezembro, ao meio-dia, um homem subiu ao convés para determinar as coordenadas. Supõe, por certo, que este homem era o Capitão Speed. Nada disso. Era Phileas Fogg, ex. Quanto ao Capitão Speed, estava fechado e bem fechado a chave no seu camarote, e soltava uivos que denotavam uma cólera, bem perdoável, levada ao paroxismo. O que tinha acontecido era muito simples. Phileas Fogg queria ir a Liverpool, o capitão não quis conduzi-lo para lá. Então Phileas Fogg tinha aceitado comprar passagem para Bordeaux, e, nas 30 horas que esteve no navio, tinha manobrado tão bem recorrendo às suas banknotes, que a tripulação, marinheiros e fogueiros, tripulação um pouco contrabandista, que estava em péssimos termos com o capitão e lhe pertencia. Eis porque Phileas Fogg comandava em lugar do Capitão Speed, porque o capitão estava trancado no camarote, e porque enfim o Henrietta se dirigia para Liverpool. E bastava, era evidente, ver Mr. Fogg manobrar, para saber que Mr. Fogg tinha sido marujo. E agora, como acabaria a aventura, é o que mais tarde se saberá. Contudo, Mr. Zaouda não deixava de se sentir inquieta, apesar de nada dizer. Fix, esse, tinha ficado estupefato a princípio. Quanto a Passepartout, achava simplesmente adorável. Entre 11 a 12 nós, tinha dito o Capitão Speed, e com efeito o Henrietta se mantinha nesta média de velocidade. Se, pois, que ainda havia, se, pois, o mar não ficasse muito ruim, se o vento não saltasse para leste, se não sucedesse nenhuma avaria ao barco, nenhum acidente à máquina, o Henrietta, nos 9 dias contados de 12 de dezembro a 21, poderia atravessar as 3.000 milhas que separam Nova York de Liverpool. É verdade que uma vez lá, o negócio do Henrietta somando-se ao do banco, poderia levar o gentleman um pouco mais longe de onde queria. Durante os primeiros dias, a navegação se fez em excelentes condições. O mar não estava muito duro, o vento parecia fixo a nordeste, largaram-se as velas, e, sob suas goletas, o Henrietta andou como um verdadeiro transatlântico. Passepartout estava encantado. A última proeza de seu patrão, da qual não queria ver as consequências, o entusiasmou. Jamais a tripulação vira um rapaz mais alegre, mais ágil. Fazia 1000 gentilezas para os marinheiros e os assombrava por suas piruetas de malabarista. Com prodigalidade lhes dava os melhores nomes e as bebidas mais atraentes. Para ele, manobravam como gentlemen, e os fogueiros atiçavam as fornalhas como uns heróis. Seu bom humor, muito comunicativo, contagiava a todos. Esquecera o passado, os aborrecimentos, os perigos. Só pensava na meta da viagem, tão próxima, e às vezes ardia de impaciência como se tivesse sido aquecido nas fornalhas do Henrietta. Muitas vezes também, o digno rapaz rodeava Fix, o olhava com o olho que se diria comprido. Mas não lhe falava, porque já não existia nenhuma intimidade entre os dois antigos amigos. Demais, Fix, cumpre dizer, já não compreendia nada. A conquista do Henrietta, a compra de sua tripulação, aquele Fogg manobrando como um marinheiro consumado, todo este conjunto de coisas o aturdia. Não sabia mais o que pensar. Mas, afinal, um gentleman que começava roubando 55.000 libras podia muito bem acabar por roubar uma embarcação. E Fix foi naturalmente levado a crer que o Henrietta, dirigido por Fogg, não iria de jeito nenhum para Liverpool, mas para algum ponto do mundo onde o ladrão, agora pirata, se poria tranquilamente em segurança.
Esta hipótese, devemos confessar, não poderia ser mais plausível, e o detetive começava a arrepender-se muito seriamente de ter embarcado nessa. Quanto ao capitão Speed, continuava a uivar no camarote, e Passepartout, encarregado de lhe levar alimentos, não o fazia, apesar de ser muito vigoroso, sem as maiores precauções. Mr. Fogg, esse, nem mesmo parecia duvidar que houvesse um capitão a bordo. No dia 13, passaram pela extremidade da Terra Nova. São más paragens. Durante o inverno sobretudo, os nevoeiros são frequentes, os furacões temíveis. Desde a véspera, o barômetro, que baixara repentinamente, fazia pressentir uma mudança próxima na atmosfera. Com efeito, durante a noite, a temperatura se modificou, o frio tornou-se mais intenso, e ao mesmo tempo o vento rodou para sudeste. Era um contratempo. Mr. Fogg, para não se afastar de sua rota, teve de ferrar as velas e forçar o vapor. Contudo, o andamento do navio foi diminuindo, tendo em conta o estado do mar, cujas imensas ondas quebravam contra a roda de proa. O navio começou a arfar violentamente, em prejuízo da sua velocidade. O vento virava pouco a pouco furacão, e já se previa o momento em que o Henrietta não pudesse mais se manter sobre as ondas. Ora, se fosse preciso fugir diante do temporal, surgiria o desconhecido com todas as suas consequências. O semblante de Passepartout carregou-se ao mesmo tempo que o céu, e, por 2 dias, o excelente moço passou por transes mortais. Mas Phileas Fogg era um marinheiro ousado, que sabia resistir ao mar, e continuou o seu caminho sem sequer diminuir o vapor. O Henrietta, quando não podia levantar-se sobre a vaga, atravessava-a, o mar varria-lhe o convés, mas passava. Por vezes a hélice emergia, agitando suas pás no ar vertiginosamente, quando alguma montanha de água levantava sua popa para fora da superfície da água. Porém, o navio ia sempre em frente. Contudo, o vento não soprou tão forte quanto poderiam ter esperado. Não se tornou um destes tufões que passam a uma velocidade de 90 milhas por hora. Soprou suportavelmente, mas infelizmente soprou com obstinação do sudeste e não permitiu que se largasse o pano. E contudo, como veremos, teria sido muito útil que tivesse vindo em auxílio do vapor. Dia 16 de dezembro, era o 75º desde a partida de Londres. Em resumo, o Henrietta não tinha ainda um atraso inquietante. Metade da travessia, mais ou menos, já estava feita, e as piores paragens tinham sido vencidas. No verão, poderiam ter tido certeza de sucesso. No inverno, estavam à mercê do mau tempo. Passepartout não emitia sua opinião. No fundo, tinha esperanças, e, se faltasse vento, punha fé no vapor. Ora, naquele dia, o maquinista tendo subido à coberta, encontrou Mr. Fogg e falou acaloradamente com ele. Sem saber bem porquê, por um pressentimento sem dúvida, Passepartout experimentou uma vaga inquietação. Teria dado uma de suas orelhas para ouvir com a outra o que era dito. Contudo, pôde apanhar algumas palavras, pronunciadas por seu patrão. Tem certeza do que disse? Perguntou Mr. Fogg. Certeza absoluta, senhor, respondeu o maquinista. Não se esqueça de que, desde nossa partida, temos tido as fornalhas sempre acesas, e que se temos suficiente carvão para ir a pouco vapor de Nova York a Bordeaux, não temos o bastante para ir a todo vapor de Nova York a Liverpool. Pensarei nisso, respondeu Mr. Fogg. Passepartout tinha compreendido. Ficou mortalmente inquieto. Ia faltar carvão. Ah! Se meu patrão passa por esta, disse-lhe consigo, ficará famoso. E tendo encontrado Fix, não conseguiu se conter de colocá-lo a par da situação. Pois então, lhe respondeu o agente com os dentes cerrados, julga mesmo que vamos para Liverpool? Claro que sim. E imbecil. Respondeu o inspetor, que se afastou, encolhendo os ombros. Passepartout esteve a ponto de fazê-lo engolir o qualificativo, cujo sentido verdadeiro não podia aliás compreender, mas disse para si que o infortunado Fix deveria estar muito desapontado, muito humilhado em seu amor próprio, depois de ter tão atabalhoadamente seguido uma pista falsa em redor do mundo, e desculpou. E agora que decisão iria tomar Phileas Fogg? Era difícil de imaginar. Entretanto, pareceu que o fleumático gentleman tinha tomado uma, porque naquela mesma tarde mandou chamar o maquinista, e lhe disse: atice o fogo e vá em frente até acabar completamente o combustível. Instantes depois, a chaminé do Henrietta vomitava turbilhões de fumaça.
O navio continuou assim a andar a todo vapor, mas, como tinha sido avisado, 2 dias mais tarde, dia 18, o maquinista fez saber que o carvão acabaria naquele dia. Que não deixem o fogo baixar, respondeu Mr. Fogg. Pelo contrário. Abram as válvulas. Naquele dia, por volta do meio-dia, depois de ter tomado a altura do sol, e calculado a posição do navio, Phileas Fogg fez vir Passepartout, e deu-lhe a ordem de ir buscar o capitão Speed. Era como se tivessem mandado o bom moço desacorrentar um tigre, e ele desceu ao tombadilho, se dizendo: positivamente ficará raivoso. Com efeito, alguns minutos mais tarde, em meio a gritos e pragas, uma bomba chegava ao tombadilho. Esta bomba era o capitão Speed. E era evidente que ela iria explodir. Onde estamos? Tais foram as primeiras palavras que pronunciou no meio das sufocações de cólera, e se não ficasse apoplético, jamais ficaria. Onde estamos? Repetiu, a face congestionada. A 770 milhas de Liverpool, 300 léguas, respondeu Mr. Fogg com uma calma imperturbável. Pirata! Exclamou Andrew Speed. Mandei-o chamar, senhor. Corsário. Senhor, retomou Phileas Fogg, para pedir que me venda o seu navio. Não. Por todos os diabos, não. É que vou ser obrigado a queimá-lo. Queimar meu navio. Sim, pelo menos seus autos, porque estamos sem combustível. Queimar meu navio. Gritou o capitão Speed, que já nem podia mais sequer pronunciar as sílabas. Um navio que vale $50.000, 250.000 F. Aqui tem 60.000, 300.000 F. Respondeu Phileas Fogg, oferecendo ao capitão um maço de banknotes. Isso teve um efeito mágico sobre Andrew Speed. Não se é americano sem que a visão de $60.000 lhe cause uma certa emoção. O capitão esqueceu em um instante sua cólera, seu encarceramento, todas as queixas contra seu passageiro. O navio tinha 20 anos. Aquilo poderia vir a ser uma mina de ouro. A bomba não poderia mais explodir. Mr. Fogg arrancara seu estopim. E o casco de ferro ficará para mim, disse em um tom singularmente doce. O casco de ferro e a máquina, senhor. Fechado. Fechado. E Andrew Speed, pegando o maço de banknotes, contou e embolsou. Durante esta cena, Passepartout estava lívido. Quanto a Fix, quase que teve um infarto. Quase 20.000 libras gastas, e ainda por cima este Fogg abandonava ao vendedor o casco e a máquina, isto é, quase o valor total do navio. É bem verdade que a quantia roubada do banco era de 55.000 libras. Quando Andrew Speed tinha embolsado o dinheiro. Senhor, disse Mr. Fogg, que tudo isso não lhe cause admiração. Saiba que perco 20.000 libras se não estiver em Londres dia 21 de dezembro, às 8h45 da noite. Ora, perdi o paquete de Nova York, e como se recusava a me levar a Liverpool. E fiz bem, pelos 50.000 diabos do inferno, exclamou Andrew Speed, pois com isso ganhei pelo menos $40.000. Depois, mais pausadamente. Sabe uma coisa, acrescentou, Capitão Fogg. Capitão Fogg, pois bem, há um Yankee no senhor. E depois de ter feito ao seu passageiro o que ele julgava um cumprimento, ia embora, quando Phileas Fogg lhe disse: agora este navio me pertence? Claro, daqui até a ponta dos mastros, tudo que for madeira, claro. Bem. Faça demolir as divisões internas e aquecer a caldeira com os destroços. Imaginem o que foi preciso consumir de madeira seca para conservar o vapor com suficiente pressão. Naquele dia, o tombadilho, os camarotes de convés, as cabinas, os alojamentos, a falsa coberta, tudo foi abaixo. No dia seguinte, 19 de dezembro, queimou-se a mastreação, as peças de substituição, as antenas. Abateram-se os mastros, foram cortados a machadadas. Passepartout, rachando, cortando, serrando, fazia o trabalho de 10 homens. Era um furor de demolição. No dia seguinte, 20, os paveses, as obras mortas, e a maior parte da coberta foram devorados. O Henrietta não era mais que uma embarcação rasa como um pontão. Mas, nesse dia, foi avistada a costa da Irlanda e as luzes de Fastene. Contudo, às 10 horas, o navio estava ainda na altura de Queenstown.
Phileas Fogg não tinha mais de 24 horas para chegar a Londres. Ora, era o tempo necessário para o Henrietta chegar a Liverpool, mesmo navegando a todo vapor. E o vapor iria faltar afinal ao audacioso gentleman. Senhor, disse então o capitão Speed, que tinha acabado se interessando por seus projetos, lamento de verdade. Tudo está contra si. Não estamos senão diante de Queenstown. Ah! Exclamou Mr. Fogg, é Queenstown, esta cidade de que vemos as luzes é Queenstown? Sim. Podemos entrar no porto? Não antes das 3. Só com maré cheia. Esperemos. Respondeu tranquilamente Phileas Fogg, sem revelar em seu rosto que, por uma suprema inspiração, iria tentar mais uma vez vencer a sorte adversa. Com efeito, Queenstown é um porto da costa da Irlanda na qual os transatlânticos que vêm dos Estados Unidos deixam na passagem as suas malas postais. As cartas são levadas a Dublin por expressos sempre prontos para partir. De Dublin chegam a Liverpool por vapores de grande velocidade, precedendo em 12 horas os barcos mais rápidos das companhias marítimas. Estas 12 horas que assim ganhava o Correio da América, Phileas Fogg pretendia também ganhá-las. Em lugar de chegar no Henrietta, no dia seguinte à tarde, em Liverpool, chegaria ao meio-dia, e, por conseguinte, teria tempo para estar em Londres antes das 8h45 da noite. Pela 1 da madrugada, o Henrietta entrou com o mar alto no porto de Queenstown, e Phileas Fogg, depois de ter recebido um vigoroso aperto de mão do capitão Speed, deixava-o no casco arrasado do seu navio, que ainda valia a metade do que tinha vendido. Os passageiros desembarcaram depressa. Fix, neste momento, teve um desejo feroz de deter o Sr. Fogg. Mas não o fez. Por quê? Que combate se travava nele? Teria mudado de ideias a respeito de Mr. Fogg? Compreenderá afinal que se enganara? Todavia, Fix não abandonou Mr. Fogg. Com ele, com Mr. Zaouda, com Passepartout, que já nem gastava o tempo para respirar, subiu no trem de Queenstown à 1h30 da madrugada, chegou a Dublin com o dia nascendo, e embarcou logo num desses vapores, verdadeiros fusos de aço, só movidos por máquinas, que desdenhando elevar-se sobre as ondas, passam invariavelmente através delas. Ao meio-dia menos 20, em 21 de dezembro, Phileas Fogg desembarcou afinal no cais de Liverpool. Não estava a mais de 6 horas de Londres. Mas neste momento, Fix se aproximou, pôs a mão no seu ombro e, exibindo seu mandado. É o Sr. Phileas Fogg? Disse ele. Sim, senhor. Eu o aprendo, em nome da rainha.